64:4. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós somos afoitos muitas vezes, temos dificuldades para esperar, mas nós devemos esperar no Senhor, porque Ele tem sempre o melhor. E nós devemos esperar a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu peço, nós vamos ficar com Gálatas capítulo 6, verso 12 a 18. Gálatas capítulo 6, 12 a 18, diz assim a palavra de Deus: todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre algumas marcas internas e externas. Eu creio que todos aqueles que estão na idade da razão têm alguma marca ou algumas marcas para compartilhar. E certamente aqueles mais experientes, que já são mais vividos, têm muitas outras marcas para compartilhar. Sejam elas externas, sejam elas internas. Às vezes, marcas de infância, nós guardamos e carregamos no nosso corpo. Alguma arte que nós fizemos, né? Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, mas faz, né? Quando eu tinha 6 anos, eu achei uma ampola usada de injeção. Olha a ideia da criança. Eu coloquei na palma da minha mão e bati com toda a força que eu tinha. Ela entrou na minha mão. A hora que eu tirei, o sangue jorrou. Aí leva para o hospital para dar ponto aonde? Mas qual a ideia que eu tive de colocar a ampola ali quebrada e colocar ali, bater na palma da mão? E eu carrego essa marca na palma da mão até hoje, né? Mas são marcas externas que nós estamos compartilhando, mas existem também outras marcas, que são marcas que ficaram na nossa vida, que marcaram a nossa vida, que nós carregamos internamente. Nós temos um mestre que carregou a sua marca e tem a sua marca, a marca da cruz, a marca nas suas mãos, a marca nos seus pés. Para sua identificação, ele mostrou essas marcas a Tomé, que duvidou em certo momento da ressurreição dele, e ele mostrou as suas marcas. Mas nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, e lembrando aqui, irmãos, que a Gálatas, quando ele fala Gálatas, não é uma igreja específica, é uma região da Galácia. Então essa carta, quando ele escreve, ela está direcionada a várias comunidades ali naquela região. E ele escreve justamente para refutar os judaizantes, os judeus que pregavam que a marca da circuncisão que valia na vida do cristão, que Cristo realmente morreu para nos salvar, mas a circuncisão também era necessária para complementar a marca que Cristo tinha deixado na vida do cristão. Aí Paulo, como um bom judeu, ele conhecia todas as leis judaicas, ele tinha passado por todos os rituais judaicos, e ele refuta essa questão dizendo, parece que ele estava sendo muito radical ao defender a cruz de Cristo, mas ele estava sendo sincero naquele momento, dizendo, eu trago no corpo as marcas de Jesus.
Eu trago no corpo as marcas de Cristo, não uma marca de ritualismo, mas as marcas de pregar o Evangelho. Bem, sabemos que muitos missionários hoje sofrem, são martirizados por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo não foi diferente. Paulo passou por muitas coisas na vida. Paulo passou por açoites, perseguições, naufrágio, foi picado por uma víbora. Mas tudo isso ele mostra, valeu a pena eu passar por tudo isso por causa do Evangelho de Cristo. Porque essas marcas repercutem muitas igrejas organizadas. Essa marca repercute muitas vidas salvas através da minha vida. O cristão, ele não está isento de passar por dificuldades. Muitas vezes, um dia uma pessoa chegou e falou: pastor, parece que a minha vida antes de Cristo era melhor do que agora, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, parece que os problemas se agigantaram, parece que multiplicaram na minha vida. Eu falei: você está equivocada quanto ao caminhar do cristão. Você pensou que o caminhar do cristão era um mar de rosas? Era um resort de férias? Não, é lutas. Por isso o apóstolo Paulo fala que lá em Coríntios que era lutas por fora, temores por dentro. Ele tinha perseguição, ele sofria temores por causa do Evangelho, por causa da perseguição. Mas uma coisa o apóstolo Paulo tem para nos ensinar: ele nunca recuou, ele nunca retrocedeu. Ele sempre caminhou olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o Senhor. E aí no versículo 12 e 13 ele diz: todos os que querem ostentar boa aparência no quê? Na carne. Esses vos obrigam a circuncidar. Eles obrigavam aqueles que diziam ser cristãos a circuncidar. Mas Paulo diz: não há necessidade de circuncisão, porque a cruz de Cristo foi o suficiente. A ressurreição de Cristo foi o suficiente para nos salvar. Certamente ele sofreu um embate muito grande ali por causa dessas palavras mencionadas. Mas ele não recuava, ele continuava pregando. Ele foi um judeu, fariseu, circuncidado ao 8º dia, cumpriu todas as leis judaicas. Mas nesse momento, se nós olharmos um Paulo lá em Atos capítulo 8 e olhar Paulo no Atos capítulo 9, a gente vê Paulo perseguindo a igreja por ser um judaizante. Mas depois ele, um judaizante radical. E depois nós vemos no capítulo 9, Paulo pregando que Cristo é o Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Tanto que isso causou um impacto muito grande na sociedade qual Paulo vivia. Quem conheceu Paulo anteriormente? E nós às vezes conhecemos pessoas que viviam uma vida desregada, uma vida que a sociedade não dava nada para ela, para ele. E você vê essa pessoa pregando a palavra de Deus, vê essa pessoa testemunhando do Evangelho de Cristo. Eu estava compartilhando com presbíteros antes da mensagem o testemunho de uma das meninas do abrigo que nós trabalhamos, e ela dizendo: eu vivi uma vida totalmente fora dos princípios de Deus. Hoje na escola dominical ela compartilhando, e eu vou resumir porque eu estou com vergonha, ela dizendo, mas o que ela falou foi o suficiente. Uma adolescente de 14 anos, envolvida com bebida, com drogas, e ela dizendo que Deus a libertou. Nós fomos ao monte, não é o monte que a libertou, mas o Deus que nós oramos que a libertou. Nós como igreja, esse dia nós estávamos em 30 pessoas lá no monte e orando. E ela foi convidada por uma das meninas do abrigo, que insistiu com ela para que ela pudesse ir. E ela disse que no momento ela relutou a não ir, mas o Espírito Santo não adianta. E ela foi. E nós tivemos um momento de louvor, adoração, compartilhamos um pouco da palavra de Deus, e ela disse que saiu transformada dali. A partir daquele momento, ela disse que anteriormente ela não tinha a capacidade de dizer não quando alguém oferecia algum entorpecente a ela, mas daquele momento em diante ela disse: não quero mais. E ela hoje testemunhando o Evangelho de Cristo através de alguém que a levou, que a convidou, que falou. Nós estávamos no encontro missional lá na Vila Dias, e o tema é: quão formosos são os pés que anunciam o Evangelho. Paulo, ele anunciava o Evangelho. É claro
que é num sentido figurado quando fala que os pés são formosos, porque naquela época andava-se a pé, né? Os pés eram todos machucados, com certeza, mas apesar das aparências desses, eram pés formosos porque anunciavam o Evangelho. E Paulo sofreu muitos açoites, Paulo sofreu muita perseguição, porque ele dizia: vocês ostentam uma boa aparência na carne. Simplesmente vocês estão ostentando uma aparência, e para servir a Deus, amados, não se vive de aparência, vive de prática, vive de renúncia, vive de render aos pés do Senhor. A boa aparência diante de Deus se dá quando Ele olha para nós e vê que realmente Cristo está reinando em nós, que a luz de Cristo esteja brilhando em nós. E Ele diz: estes vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E é interessante que muitos daquelas pessoas se rendiam, se circuncidavam para não serem perseguidos. Eles estavam vivendo um ritualismo, eles estavam dizendo assim: eu vou fazer para livrar a minha pele, eu vou passar pelo ritual da circuncisão para que eu não seja perseguido. Mas Paulo estava dizendo: eu fiz isso, mas agora estou pregando Cristo como Senhor e Salvador. Versículo 13 ele diz: porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Novamente, ele traz à tona a questão da carne. Algumas marcas, muitas vezes, nas nossas vidas, algumas marcas, cicatrizes que ficam, mas alguns traumas complexos, decepções, palavras duras. Só que essas marcas são marcas negativas, internas, como nós estamos falando de marcas externas e internas. Ela não pode continuar a fazer parte da nossa vida, porque são marcas que muitas vezes nos impedem de servir a esse Deus o qual nós servimos. São marcas que impedem muitas vezes de nós crescermos e avançarmos pregando o Evangelho. São marcas que impedem muitas vezes de sermos usados como instrumento nas mãos do Senhor. A pergunta é fácil nós extirparmos essas marcas? Não, é o Espírito Santo trabalhando, porque as marcas externas, elas são fáceis hoje, com as tecnologias que nós temos, de você tirar do teu corpo uma marca que você tem. Mas as marcas internas, é só o Espírito Santo de Deus. E os judeus, eles insistiam que a marca de Cristo não era o suficiente. E Paulo escreve para combater esse legalismo. Era um legalismo porque eles diziam que deveriam circuncidar, mas eles mesmos não guardavam a lei. Nós sabemos que há 613 normas colocadas pelos judeus. 613 normas. Só para o sábado tem mais de 40 normas. Impossível de ser vivida. Mas eles exigiam que as pessoas vivessem essas marcas, esses ritualismos deles, mas eles não viviam. Aí Paulo chega e diz: não, eu carrego no corpo as marcas de Jesus. E vou continuar carregando essas marcas, porque Deus não quer somente ritualismo. Nós temos uma passagem no Antigo Testamento, quando Saul sai para combater as amalequitas e volta, e Deus tinha falado para não trazer nada de despojos daquele povo. E aí Saul liberou para que o povo trouxesse alguns animais, os melhores que tinha. E aí chega Samuel. E Samuel pergunta: e aí, Saul, cumpriu tudo que Deus mandou? Ele mandou não trazer nada, mas o povo trouxe alguns animais para oferecer como sacrifício. Antes ele tentou negar. Aí Samuel: mas e esses balidos de ovelha aí? Eu estou ouvindo. Aí ele confessou que tinha trago os despojos. Aí Samuel fala algo muito interessante para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar.
Ele estava dizendo assim, ele achou que ele estava fazendo a coisa correta, trazendo os melhores dos despojos, os melhores animais para sacrificar em nome de Deus. E aí Samuel fala para ele, a ordem de Deus era não trazer nada. Muitas vezes nós queremos fazer coisas contrárias à vontade de Deus e dizemos que aquilo que nós estamos fazendo é para Deus. Mas eles estavam ostentando somente a questão da carne aqui, mesmo eles dizendo para fazer. Mas Paulo, como um radical e defensor da cruz de Cristo, ele não recuou. Ele combateu esse legalismo de unhas e dentes. E aí no versículo 14 ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo aqui, eu não fui crucificado quando eu me circuncidei. Eu não fui crucificado, eu não fui salvo quando eu passei pelo ritual da circuncisão. Mas eu fui quando Deus me chamou, lá no caminho de Damasco, quando eu encontrei Cristo. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, nós temos aí duas crucificações. O cristão deve ser crucificado para o mundo e o mundo para o cristão. Quando eu falo mundo aqui, eu estou dizendo é o sistema que o mundo oferece. Não estou dizendo aqui mundo como criação. A criação é bela. Um dia uma pessoa dizendo assim que tudo aqui, inclusive a criação, é do maligno. Eu falei, não é não. Não é não. Deus deu a oportunidade de nós morarmos aqui, planeta Terra, nos deu sustento, coisas belas, Ele criou. Mas o sistema corrompido do mundo é esse que realmente nós devemos excluir da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele diz, longe de mim esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Nós como servos de Deus, nós não temos que gloriar em nada. Não, eu fiz, eu faço. Não é Deus que faz, através de mim, através de você. Nós devemos ser somente servos. E a palavra servo na Bíblia é escravo. Aquele que serve o seu Senhor. Inclusive os escravos naquela época, na época do apóstolo Paulo também, eles carregavam algumas marcas. E essas marcas identificavam a quem ele pertencia, a qual Senhor ele pertencia. E o apóstolo Paulo, olhando para isso, ele estava dizendo, eu carrego essas marcas. E eu pertenço a um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Esse Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós carregamos algumas marcas. Talvez você esteja pensando assim, depois que eu tomei uma posição com Cristo, Cristo passou a fazer morada na minha vida, eu sou perseguido em muitas áreas. E infelizmente, amados, a perspectiva não é uma perspectiva positiva da agora em diante. O povo de Deus será perseguido, injuriado, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não podemos retroceder, nós não podemos dizer, vamos concordar com tudo que está acontecendo. Não, se a palavra de Deus é contra, nós não podemos ser. Hernando Dias Lopes, ele diz que aonde a palavra de Deus não tem voz, nós não podemos ter ouvido para ouvir. Se a palavra de Deus está em consonância com aquilo que está sendo falado, nós podemos dar ouvido. Mas se a palavra de Deus está contra, nós não podemos concordar. E o apóstolo Paulo, ele não recuou diante dessa situação, porque lá em Gálatas 2:20 ele diz, já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já não vivo mais. Não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então aquilo que eu faço tem que estar em consonância com aquele que vive em mim. Se eu sou servo do Senhor, se eu carrego as marcas de Cristo, marcas internas que machucam, marcas internas que me impedem de crescer, que te impedem de crescer, deve ser extirpada da nossa vida. Isso o Espírito Santo pode fazer e leva a um processo muitas vezes. Como eu já disse, marcas externas, elas são fáceis hoje com a tecnologia. Mas as marcas internas que muitas vezes carregamos, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus para que Ele possa agir em nós e através de nós. Para que essas marcas possam repercutir positivamente. E aí, ele continua dizendo
no versículo 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. O que importa para um cristão? Todo o ritual que ele passou ou ser nova criatura? Eu já passei por todo o ritual da igreja. Eu pratico todos os sacramentos da igreja. Eu já fui batizado, eu participo da ceia, eu participo das programações da igreja, outros ritualismos, muitas vezes que são oferecidos em determinadas igrejas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que importa é ser nova criatura. E ele fala lá em Corinto que as coisas antigas já passaram e tudo já se fez novo. É uma novidade de vida. E essa novidade de vida deve estar em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você esteja vivendo uma vida marcada por um passado que não foi um passado positivo, que você carrega essa marca até hoje, uma marca interna, que tem sido prejudicial à tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, deixa essa marca em Cristo, crucificado na cruz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou não para vivermos mais como escravos, mas para nos dar a liberdade, a alforria, a carta de alforria. Ele nos deu a liberdade para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite cultuando a Ele, glorificando a Ele. Mas Ele também diz, vocês passarão por muitas perseguições, vocês enfrentarão muitas perseguições, mas tem de bom ânimo. Eu, Cristo, venci o mundo. Quem guerreia as nossas guerras, quem luta as nossas lutas é Deus. E muitas vezes nós queremos assumir o comando daquilo que pertence a Deus. Não, eu tenho uma marca que eu não quero que tire da minha vida, porque uma marca que ficou ali, ela está como DNA na minha vida. Não, se for algo prejudicial, sai em nome de Jesus. Porque é Deus que quer nos libertar e foi para a liberdade que Ele nos libertou. Versículo 16, ele diz, e todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre ele, sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém, versículo 17, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas são testemunho daquele que serve a Deus. As marcas servem para que as pessoas olhem para nós e digam, realmente, eles têm um compromisso, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas lutas, nós prosseguimos olhando para Cristo, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para encerrar, as tribulações, as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas podem deixar marcas positivas e marcas negativas. Depende de cada um de nós, depende de como nós estamos lidando com a situação. Às vezes, as marcas negativas servem também para nos ensinar. Os açoites servem para nos ensinar. As correções servem para nos ensinar. Hebreus 12:6 fala que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. Se nós muitas vezes somos corrigidos por Deus, sofremos a correção de Deus, é porque Ele nos ama. Por muitas vezes, o apóstolo Paulo poderia dizer assim, eu sirvo a Deus e passar tudo que eu estou passando. O apóstolo Paulo foi apedrejado por pregar a palavra de Deus. Deram como morto, arrastaram para fora da cidade. Ele curou os açoites, sabe o que ele fez? Foi embora? Não, ele voltou. Porque ele tinha a marca de Cristo no seu coração. Não eram as marcas externas que iam impedir o apóstolo Paulo de continuar pregando a palavra de Deus. E às vezes, marcas pequenas, externas, que as pessoas fazem, ou até mesmo internas, uma palavra que as pessoas disseram, nós já ficamos magoados, já deixamos de servir. Ah, mas, poxa vida, eu estou fazendo a vontade de Deus. Paulo podia questionar isso.
O cara sofre um naufrágio, 14 dias em alto mar, sem ver o sol, chovendo direto, como se fosse noite. E aí ele dá até a ilha de Malta, chega lá, vai acender um fogo lá, vibra, pega. Mas o que Deus tinha na vida de Paulo? O propósito de orar para aquele povo ali, naquela ilha, para que várias pessoas fossem salvas. Às vezes, as coisas que acontecem, nós não compreendemos, mas tem um propósito de Deus na nossa vida. Tem um propósito de Deus na nossa vida, mesmo sendo coisas negativas. Mas como eu já dito, nós não podemos deixar que essas marcas sejam ditadas na nossa vida, dite regras na nossa vida. Nós devemos buscar sempre a presença de Deus e perguntar: qual o propósito de tudo isso que está acontecendo? Eu quero orar contigo nessa noite. Eu não sei quais as marcas que você carrega, ou se você não tem algumas marcas, falando de marcas internas. Nada pode substituir a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, ou complementar o sacrifício de Cristo, como os judeus pediam para que eles fizessem o ritual da circuncisão, para que eles pudessem complementar a cruz de Cristo. Não, a morte de Cristo já foi suficiente. Hebreus fala que ele morreu de uma vez, o cordeiro foi oferecido de uma vez por todas, o sacrifício foi o único, e não há mais sacrifício, não há necessidade mais de ritualismo, há necessidade de obediência do povo de Deus. O que Ele pede de nós é que obedeçamos a Ele. O que Ele pede de nós é que nós sejamos servos e servas do Senhor, obedientes à Sua palavra, e seja usado como instrumento. Muitas vezes as pessoas dizem: nós vamos fazer algo para chamar a atenção de Deus. Sabe o que mais chama a atenção de Deus, amados? Um coração quebrantado, um coração contrito. É isso que chama a atenção de Deus. É se colocar e dizer: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, como aquele louvor, livre acesso, e nem merecedor do Teu imenso amor. É isso que chama a atenção de Deus, um coração quebrantado. Essa é uma das marcas do cristão que chama a atenção de Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nós vamos estar orando nesse instante, para que Deus possa nos usar e continuar nos usando como instrumento nas suas mãos. Senhor, eu não sei quais as marcas que os teus servos e servas carregam, Senhor, mas Tu as conheces, Deus. Tu sabes, ó Pai amado, as dificuldades que os teus servos têm enfrentado, meu Pai. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor as ama. Uma coisa eu sei, que o Senhor tem um carinho muito grande por cada um de nós. Uma coisa eu sei, que o Senhor cuida de nós de uma forma sobrenatural. O Senhor cuida de nós de uma forma tão pessoal também, Pai. Nós Te agradecemos por ser um Deus tão grande como o nosso Deus e cuidar de nós, pequeno como somos. E Deus, que as nossas marcas sejam marcas positivas, que as nossas marcas sejam marcas que realmente deixam um legado na vida das nossas famílias, na vida dos nossos amigos, na vida daqueles que trabalham conosco, na vida daqueles que convivem conosco, ó Pai. E que as marcas negativas que muitas vezes carregamos caiam por terra em nome de Jesus. Que nós possamos deixar essas marcas crucificadas na cruz de Cristo, porque Cristo morreu para nos dar liberdade, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar como instrumento. Deus, nada pode ser acrescentado àquilo que Cristo fez. Nós, como o apóstolo Paulo, confessamos que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para me salvar, para me dar a garantia de vida eterna. E que nós, como igreja do Senhor, possamos transmiti-la a outras pessoas que não têm esperança. Vivemos, Senhor, no mundo sem esperança, mas a nossa esperança é no Senhor, é o Senhor. E que nós possamos, ó Deus, falar para as pessoas que há esperança, para aqueles que carregam marcas que foram magoados no passado, que carregam marcas amargas, mas que eles possam ser libertados em nome de Jesus. Mas nós, como igreja, possamos ser usados como instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor concedeu nessa noite. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mas nós queremos aproveitar o melhor dessa noite. A Tua presença na nossa vida é melhor. Obrigado, Deus. Amém. Coloque-se em pé. Pai querido, nós estaremos voltando para os nossos lares.
Continua nos usando como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Que não venhamos a retroceder diante das pressões, que não venhamos a retroceder diante das dificuldades, Senhor. O apóstolo Paulo enfrentou lutas diante daqueles judeus ali na região da Galácia, mas ele não retrocedeu porque ele tinha a convicção que ele estava crucificado em Cristo. E nós também, como igreja, possamos, ó Deus, ter essa convicção. Estamos crucificados, o nosso pecado está crucificado na cruz do Calvário. E nós somos livres para adorar o Senhor, livres para bendizer o Senhor, livres para louvar o nosso Deus. E que nessa noite, e voltando aos nossos lares, os nossos lares sejam uma extensão da Tua igreja, Pai. Que possamos continuar louvando o Senhor nas nossas casas, lendo, orando, buscando a Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Pai e as benditas consolações do Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos instrui, estejam com cada vida, com cada família aqui representada pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.